quando ele falou da grande apostasia que viria, e dos dias dele já tinha se ensaiado, ela já veio, cresceu, aumentou, nos nossos dias se tornou global, tomou conta já de tudo. Vocês nem sentem e não sabem porque não têm referência alguma com a qual vocês comparem, nem com Atos dos Apóstolos, nem com o Novo Testamento, nem com Jesus, nem com os apóstolos, porque vocês não querem nada com isso. Vocês só são filhos da caixinha da igreja, é só lá que vocês aprendem com o doido de plantão. Então, tanto faz como tanto fez, está tudo perdido mesmo. Mas o que Jesus está ensinando não é acerca disso, que, com efeito, é verdade, não na parábola do fermento, mas na progressão do que Jesus anunciou profeticamente que viria. Uma das expressões mais recorrentes de Jesus nos seus sermões escatológicos, a saber, encontrados em Marcos, em Mateus e em Lucas, sobre o fim dos tempos, é a expressão que alude aos falsos profetas. Falso profeta é um cara que está aqui dentro, que usa o nome de Deus, o nome de Jesus, que usa a terminologia do Evangelho, que é da igreja. Esses são os falsos profetas. Não é alguém que está num grupo religioso ou filosófico, ou ideológico, do outro lado da terra, que não tem absolutamente nada a ver, nem pretende passar por alguém que tenha vínculo com Jesus. Não! O falso profeta é que é assim. O falso profeta é que te pastoreia. O falso profeta é de quem você lê os livros. O falso profeta é aquele que você aprecia o prato de caca todo dia e diz que não come. Ou que só dá uma lambidinha para ver se mudou o gosto e se a caca se converteu em pão da vida. Mas continua tudo a mesma coisa. Pois bem, Jesus toda hora alude aos falsos profetas, aos falsos ensinos, aos falsos messias, aos falsos cristos, aos dissimuladores. O apóstolo Paulo diz a Timóteo, na segunda epístola, no capítulo 3, ele diz a Timóteo, olha Timóteo, nos últimos dias virão tempos dificílimos, porque os homens vão apostatar da fé. Eles serão todos seres horrorosos. Eles vão chamar o mal de bem. Eles vão chamar o bem de idiotice. Eles vão perder toda a emoção, toda a afetividade, todo o sentimento bondoso, generoso, solidário, misericordioso, compassivo. A humildade vai dar lugar à arrogância, à soberba, à impertinência, à insolência de todos os lados. O amor vai ser substituído por ódio, por indiferença, por raivosidade indizível. Eles vão se tornar pessoas implacáveis. Eles vão perder até o amor de filho pelo pai, pela mãe, e os pais vão perder os sentimentos paternos, maternos pelos seus próprios filhos. Eles vão odiar com uma facilidade enorme. E eles acham que só haverá ganho se eles matarem, esfolarem, anularem, tirarem do caminho, inviabilizarem as outras pessoas. Para eles, os fins justificarão os meios. Leia lá em 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao verso 7. E eles vão se entregar a toda sorte de promiscuidade, vão ser seres comedores de menininhas, aproveitadores de mulheres carentes, vão ser pessoas completamente abusivas, não respeitarão nem idosos, nem crianças, nem ninguém, conforme a gente vê. Conforme a gente vê à nossa volta todo dia, todo dia, todo dia. Mas não é aqui na parábola do fermento que isso está sendo dito. Aqui a alusão é positiva. Jesus mesmo, se você virar aqui
para Mateus 16. Veja Mateus 16, dá uma olhada no verso 12 de Mateus 16, quando Jesus mesmo apresenta o fermento na possibilidade ambígua de ser visto de modo bom ou de modo mal. Depende do contexto. Ele é só ilustrativo, ele é neutro. E ele pode ser positivo ou negativo. Em Mateus 16, a gente lê no verso 12, quando os discípulos, Jesus diz, como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim, eu disse, Jesus falando, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. E no texto de Marcos 8, 14 a 21, ele acrescenta também do fermento de Herodes. Então, entenderam os apóstolos que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas sim da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Portanto, não é quando a palavra fermento é usada que você, como um dispensacionalista, escatológico, doutrinado por um escatologista pentecostal, ou adventista, ou testemunha de Jeová, tem que interpretar o fermento como uma negatividade que iria penetrar na igreja inteira, porque a grande negatividade que penetrou e que tomou conta e que se assentou como um abominável da desolação em todos os lugares santos, são esses corruptores totais e absolutos do Evangelho, aos quais vocês chamam de apóstolos, pastores e bispos. Era disso que Jesus falava quando aludia a falsos profetas, falsos cristos, falsos messias, falsos mestres. Quando Paulo fala de apostasia e de toda essa calamidade, explicitamente. Mas aqui na parábola do fermento, Jesus está falando positivamente da pervasividade do reino dos céus. De como ele penetra sem que a gente perceba. Ou seja, do ponto de vista filosófico e epistemológico, é o oposto de se pensar que o reino de Deus é a igreja e que quem é penetrado aqui e que o reino de Deus seria corrompido na igreja. Não, a igreja é corrompida na sua presunção de ser o reino de Deus e de reinar em nome de Deus. Tanto mais quanto ela assuma a teologia do domínio, mais corrompida ela fica. Tanto mais quanto ela queira poder político, dominador, governanças, imposição das suas vontades, usos e costumes, construção das suas morais impostas a uma sociedade diversa, plural e completamente diferente entre os seus membros, porque tem liberdade cada um para se expressar nas suas convicções, crenças, culturas e expressões, desde que isso não atropele as liberdades pessoais de cada outro grupo, de, na sua liberdade, praticar o que creem. No entanto, aqui, nessa parábola, fermento para Jesus tem a ver com a pervasividade, com a penetrabilidade do reino dos céus, independentemente de igreja. Porque igreja é óbvia. Igreja é óbvia como um obelisco. Eles fazem obeliscos, templos, construções, pedras. Olha, vê que pedras, que construções, que lugar de culto, maior auditório do Brasil e do mundo. Isso aí todo mundo vê. O presidente da República vai lá cortar fita. Eles, nesse congresso asqueroso que nós temos hoje em dia, nojento, um congresso ladrão, roubador, mentiroso, aproveitador, que conseguiu naturalizar tudo, inclusive a igreja naturalizou a maldade desses homens e mulheres da perversidade.
A igreja, para esses caras, ela é óbvia. Eles contam com ela, eles sabem do que ela é capaz. Dessa igreja instituição, dessa igreja visível, dessa igreja que quer dominação. Ela é óbvia. Ela é um grande ânus cósmico, cheio de rusgas, arrebentadas e arrombadas. É isso que ela se tornou, penetrada por todos os diabos contemporâneos ou de qualquer tempo. É nisso que ela se tornou. E ela representa apenas a sua própria desgraça. Ela representa apenas a sua própria falência. Ela representa a sua própria morte. Ela representa a sua própria defuntice. Ela é a sua própria zumbificação. Ela carrega o seu próprio juízo na sua impertinência, arrogância, supremacismo e maldade nas suas práticas. Diferentemente do reino dos céus, que é invisível, que não está disponível à mão, a que se pegue, que se diga, olha, eis aqui está o santo grau do reino de Deus. Não, isso tudo é fetiche, idiótico, do sagrado. Enquanto existe consideração pelo sagrado, existe consideração pelo fetiche em nome de Deus. É só quando o sagrado morre na espiritualidade da gente que surge o lugar da invisibilidade do santo, cuja presença não está fora em lugar nenhum, mas só é possível estar dentro. Porque fora os céus dos céus não o podem conter, mas ele habita com o quebrantado e com o contrito de coração. Como Jesus disse em Lucas 17, o reino de Deus está dentre vós, no meio de vós, dentro de vós. E não vem com visível aparência. Portanto, ele não se faz óbvio jamais. Ele não prescinde de discernimento jamais. Ao contrário, ele demanda de nós sensibilidade, percepção, sutileza, amor, para enxergar o que ninguém enxerga, para ver Deus agindo aonde a igreja não percebe nada, porque ela é cega. Ela não enxerga nem a si própria. Ela não enxerga nem os lobos no púlpito, enganando-os e ficando bilionários através da estupidez, da ignorância e da burrice dos crentes que ali estão. Não enxerga nada. Quanto mais ter discernimento do reino de Deus operando na Índia. Ou você acha que não tem reino de Deus em operação hoje na Índia? Não é por causa de missionários cristãos, não. É por causa de gente boa que vive na Índia, que nasceu na Índia. Filhos do reino, porque lembre-se, pela parábola do joio e do trigo, o lugar dessa semeadura não é a igreja, é o mundo. O campo é o mundo. Jesus está falando o tempo todo do mundo. Está falando da sociedade humana at large, abrangente, total. Assim como quando se diz que Deus amou ao mundo, de tal maneira que deu seu Filho, é para o mundo inteiro. É como os apóstolos, semelhantemente a João e a Paulo, entenderam de que havia um outro rebanho que não era aquele aprisco, imediato, visível. Aquilo ali era apenas uma maquete. Mas havia um outro rebanho que ele iria conduzir. Não pelas mãos de missionários, pastores, bispos, apóstolos e igrejas, mas pela sua própria mão. E ele próprio diz, então naquele dia haverá um só rebanho e um só pastor. Não milhares de pastores, missionários, pregadores. Quanto mais desses houver, mais Babel, confusão e loucura haverá. Agora, o reino dos céus está aqui espalhado, aonde você menos enxerga.
E eu, desde que entendi isso, e graças a Deus foi uma das primeiras coisas que eu entendi, por isso a minha tese de ordenação foi a respeito disso, da liberdade de Deus, do reino de Deus, de como Deus era livre para ser Deus, sempre foi, no passado, no presente e no futuro, e como tudo isso acontecia em Cristo. Mesmo para quem não conhecia a Jesus historicamente, o Cristo eterno se revela a quem quer, quando quer, onde quer. Como Jesus disse, é como o vento, não sabe de onde vem nem para onde vai. A liberdade de Deus é absoluta para ser Deus. Então você pensa que não tem reino dos céus na China? Ou que o único reino dos céus na China pode ser contado pelos cristãos que habitam o país chamado China? É de uma limitação que o diabo aplaude de pé. Pelo amor de Deus. Naquele dia, Paulo diz em Romanos, no capítulo 2, versos de 14 a 16, que forem abertos os segredos dos corações dos homens. Você vai levar um susto sem tamanho. Agora eu falo com os arrogantes, presunçosos, nojentos na sua presunção. Você vai ser espancado na cara na sua presunção. Vai ficar batendo na porta e Jesus vai dizer de dentro: eu não sei quem você é, mas virão muitos. Quem disse foi Jesus, não é o Caio. Foi Jesus que disse: porém virão muitos do norte extremo, do sul extremo, isso Jesus falando há 2000 anos, onde ninguém sabia nem onde era o norte extremo, nem o sul extremo. Virão gente do oriente extremo, do ocidente extremo, ninguém sabia de nada. Os mares não tinham sido cruzados, povos e povos e povos existiam, e existiram bem depois, existiram antes de Cristo, desde sempre, existiram depois de Jesus encarnado na Palestina, muitos anos. Outro dia que alguns desses povos foram saber de Jesus. Agora, o Cristo eterno nunca os abandonou. E a cruz foi erguida também para eles e por eles. Como diz o apóstolo João: filhinhos meus, não pequeis, mas se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios. Mas ainda, você sabe português pelo menos, no grego é igualzinho. Mas ainda pelos do mundo inteiro. Na cruz. O reino dos céus está aí espalhado. Aí aparece um Gandhi, puro reino de Deus entre nós. E tinha gente, tem gente dizendo: pena que ele morreu, foi para o inferno, né? Cara, quem está abrindo o caminho, cavando com a fuça, o caminho na direção do inferno, é você, rapaz. É você, menina. Na sua arrogância pavorosa, nojenta, horrível, tão semelhante à dos fariseus, que sinceramente eu ainda acho que você é pior. Porque eles pelo menos tinham algum interesse em aprender alguma coisa, mas você desistiu de tudo. Reino dos céus na China. Reino dos céus em Madagascar. E você diz: tem missionário lá, Caio? Não, graças a Deus, talvez graças a Deus não. Eles estão ouvindo a voz de Deus no vento, vendo na natureza. O reino de Deus entre os aborígenes australianos, que existem há milhares de anos antes dos judeus, dos hebreus, milhares de anos antes de Moisés, estão lá. O reino dos céus, o reino de Deus, no mundo inteiro, para todos os povos de antes e para todos os povos de depois, tanto quanto para todos os povos de agora. Agora, isso é sutil.
Não carrega nenhuma obviedade. Não é um Titanic cheio de missionários chegando com bandeiras de cruzados templários, que coisa mais nojenta. Não, graças a Deus, o reino dos céus não tem nada a ver com o cristianismo, nem com a igreja de pedras, prédios, doutrinas, dogmas e líderes associados ao diabo, a Satanás, falando em nome de Jesus a mensagem de Satanás. Graças a Deus, o reino dos céus não tem nada a ver com isso. E acerca desses, ele diz: eu não sei quem vocês são, fiquem longe, fiquem fora, vocês não têm parte comigo, eu nunca conheci vocês. É assim que é assim que será, e não tem apelação. E não sou eu que estou dizendo, eu sou um repetidor de Jesus. Graças a Deus, só um repetidor do Evangelho. Então esse fermento aqui não é negativo. Ele tem a ver com o Evangelho virulento, penetrante, que não chega com bandeiras, que não constrói templos, nem escreve o nome Jesus em nenhuma fachada. Ele tem a ver com a prática do bem. Ele tem a ver com a demonstração de verdade, de justiça. Ele tem a ver com os humildes de espírito, que estão aprendendo e buscando todo dia querer aprender, querer melhorar em qualquer lugar da terra. Querer ser um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, um cidadão melhor, em qualquer lugar da terra. Sabendo de Jesus ou não sabendo de Jesus, em qualquer lugar da terra. Esses são os bem-aventurados, os macários, mansos de coração, que verão a Deus. Tem um coração manso em qualquer lugar da terra, verão a Deus, e você não. Cheio de ódio, de raiva, de cristianismo arrogante, acha que você que vai ver a Deus. Cara, abra o olho. Os que choram porque serão consolados. Eu não choro há quanto tempo? Tem gente morrendo, 40 mil pessoas já foram mortas em Gaza. Vamos supor que a gente fizesse uma conta diabólica, uma contabilidade diabólica, e afirmássemos que 5 mil deles fossem do Hamas, como se isso fizesse alguma diferença. Mas vamos supor que fizesse. Para você, na sua viseira fechada e idiótica, supostamente faz. Aí não seriam 40 mil, 42 mil, seriam 37 mil. 37 mil velhos, mulheres, crianças inocentes. Centenas de casas, milhares de casas, dezenas de instituições, escolas, hospitais, lugares de abrigo, de agasalho, de cura, tudo isso aniquilado. Você chorou? Você se condói? Não, até nos meus stories, quando eu posto uma notícia, eu sinto que naquela semana a quantidade de adesões que normalmente eu tenho por dia diminui. Só porque eu postei uma notícia. Porque como se trata de Israel bombardeando igual um demônio raivoso, com ódio, aquele Netanyahu, filho de Belial, que está ali cumprindo os papéis de Dagon dos filisteus em Gaza, contra os palestinos pobres, infelizes, achatados e acachapados agora em Gaza, só que o Dagon é o Deus do Netanyahu, príncipe da morte, senhor da guerra. E você fica com raiva de mim quando eu digo isso. Se Isaías estivesse aqui, ele diria isso, Jeremias, Daniel, Ezequiel, estou só repetindo, Jesus e os profetas. Abacuque diria isso, Oséias diria isso. O Velho Testamento disse isso de reis de Israel, piores do que Netanyahu e alguns iguais a Netanyahu. Se bem que no poder de morte, nunca Israel teve nenhum rei com tanto poder de realizar a morte num apertar de botão quanto agora. Fazendo mal, clicando.
Mas como tem ali aquela bandeira com aquela estrela, você acha que aquilo ali são os novos templários de Cristo Jesus defendendo o reino de Deus? Defendendo nada, são contra o reino de Deus, contra Cristo, contra Jesus. Não estou falando dos israelitas, não. Eu estou falando dos fanáticos que estão lá, para os quais vocês passam pano, lambem, cultuam, adoram. Se pudessem, transformariam em fetiche, em souvenir para ser pendurado na porta da casa de vocês, de tão cegos que estão todos. E eu aqui tentando ensinar o evangelho para essa geração corrompida, adúltera, pervertida, enganada, autoenganada, cognitivamente autocimentada. Trágico, horroroso, nojento. Pois bem, você está pensando que o fermento do reino dos céus não está em ação lá em Gaza? Está sim. Como está em ação também na Arábia Saudita. Ou você pensa que não tem gente de Deus na Arábia Saudita? Ou você pensa que não tem gente de Deus em todas as tribos e países e etnias africanos? Eu garanto que tem infinitamente mais do que nas igrejas evangélicas aqui do Brasil, ou dos Estados Unidos, ou da América Latina, que está ficando tudo a mesma pasta nojenta. Meu Deus! Mas graças a Deus, porque nós não dependemos da igreja. Quando eu digo nós, os filhos do reino. Os filhos do reino não dependem de nenhuma instituição que toma a prerrogativa no ludíbrio, no engano, na mentira, no desastre, do nome de Deus, para validar a eles próprios, enquanto eles, como ladras e ladrões, vão afanando o povo com uma ganância indizível em nome do Senhor Jesus. Que coisa mais nojenta. Graças a Deus, o reino dos céus é um outro fermento. E vai sendo divulgado, como eu vi ontem na convenção dos democratas, numa fala da Michelle Obama, em várias ocasiões ela citou o evangelho e as pessoas nem percebiam que ela estava falando do evangelho puro e simples. Mas se alguém creu naquele princípio anunciado, se alguém abriu os olhos, discerniu, mesmo sem ter o conhecimento a ponto de dizer isso vem do Evangelho de Jesus, mas creu no princípio, no coração dessa pessoa o fermento pervasivo do reino dos céus penetrou. E vai crescer, como eu tenho visto durante o curso da minha vida. Ele cresce. Às vezes você chega ali e coloca uma sementinha, ou você bota um pouquinho de fermento, uma quantidade ínfima. Quem faz bolo sabe como é, quem faz pão sabe como é. Botou, ele desaparece, parece o sal dando gosto na terra, é o fermento fazendo o bolo aumentar, crescer pervasivamente, penetrantemente. E aí quando eu vejo depois aquilo que eu botei ali pequenininho, que eu mesmo dei as costas e apenas fiz uma oração dizendo que tomara que alguma coisa aconteça. Aí algum tempo depois eu volto e fico surpreso de ver como Jesus prometeu aqui em Marcos, uma parábola das mais interessantes, no iniciozinho do Evangelho de Marcos, quando ele deixa claro que os homens, e entenda homens aqui como a igreja, não tem absolutamente nada a ver com o que Deus, na liberdade do reino dos céus, decide fazer. Aqui em Marcos, no capítulo 4, do verso 26 em diante, que diz assim: disse ainda Jesus uma outra parábola. O reino de Deus, veja como aqui em Marcos, o reino dos céus é tratado como o reino de Deus. O reino de Deus é assim como se um homem lançasse uma semente na terra, pequenininha,
e depois dormisse. Olha só qual foi a ajuda do cara. Lançou, esqueceu e dormiu, cara, dormiu. Sumiu, desapareceu, esqueceu, dormiu. E até que um dia ou uma hora ele se levanta, dormiu, e se levantasse de noite e de dia e a semente germinasse e crescesse, não sabendo o homem que colocou a semente ali como isso aconteceu, porque não dependeu dele. Não dependeu dele, como não depende da igreja, como não depende de missionários, como não depende de pastores. Frequentemente, essa moçada chega só para atrapalhar. Mas quem é honesto diz, tem muito mais trabalho de Deus acontecendo no mundo do que qualquer contribuição da gente possa justificar. Graças a Deus tem muito mais trabalho de Deus, do Espírito Santo, do Cristo eterno imolado antes da fundação do mundo, acontecendo no mundo, do que o nosso labor pode explicar ou justificar, porque o que eu estava era dormindo mesmo. Porque, diz o verso 28 de Marcos 4, Jesus falando, e usa uma palavra muito contemporânea, a palavra automático, automaté, no grego, porque a terra por si mesma, aqui traduzido em português, é automaté no grego, que significa automaticamente frutifica. A terra, o campo, que é o mundo, recebe a semente de trigo que o Filho do Homem, o Cristo eterno, aquele que é o dono das sementes da vida, semeia, ele próprio. Não sabendo você como, nem a igreja como, apesar da igreja contra a igreja, apesar do cristianismo, apesar de tudo e de todos, ele é livre, e a semente, e a terra, e o campo, e o mundo, por si mesmo frutificam. Primeiro a erva pequena, depois a espiga, e no fim vem o grão cheio de espigas. E quando o fruto já está maduro, aí chega a hora do reino de Deus dizer, vem que você é meu. Jesus prossegue dizendo, o reino dos céus é semelhante ao fermento. E uma mulher, porque em geral ele está usando aqui o elemento cultural contemporâneo. Não era Pedro, um grande fazedor de bolos, de pães, não. Ele pescava. Eram as mulheres, em geral, que faziam os pães, os bolos. No Velho Testamento você tem um padeiro, que é o profeta Oséias, que lidava com o pão, fazia pão. Ele entendia muito bem o significado do fermento. Mas Jesus, usando essa comparação do fermento, se apossa da imagem da mulher, que mais cotidianamente do que qualquer outro ser humano, nos dias de Jesus, e ainda hoje provavelmente, seja o ser humano que mais usa o fermento para produzir pães e bolos e alimentos. Semelhantemente a uma mulher, aí vem a teologia, a escatologia dispensacionalista e diz que essa mulher é a igreja. Aí faz a associação com o Apocalipse. Aí foi a igreja que se corrompeu, que colocou o fermento, destruindo o reino de Deus. Aí todo mundo diz, ai, que revelação. Cara, simplifica. Pelo amor de Deus, simplifica. Na realidade, Jesus só está usando um elemento da cultura. 2, o fermento, porque todo mundo entendia o que ele fazia, e a mulher, porque era ela quem mais usava aplicada e eficientemente o fermento. Uma mulher tomou do fermento e o escondeu em 3 medidas de farinha, até a farinha crescer, e ela fazer o bolo, fazer o pão, alimentar uma quantidade muito grande, uma verdadeira multidão. Esse é o Espírito. É sobre a subrepeticidade, a subliminaridade, a sutileza, a pervasividade, a liberdade do reino dos céus, do reino de Deus, conforme o sopro do Espírito Santo, que vai fazendo isso penetrar onde a igreja não permite, onde ela não deixa, onde ela não quer, onde ela proíbe, contra quem ela luta.
a quem ela declara que sejam os inimigos dela, mas não são aqueles a quem Deus chama de inimigos. Frequentemente Deus chama de inimigos aqueles que são da igreja e chama de meus amigos os de fora da igreja, como Jesus fez, é só olhar para Jesus. Os maiores exemplos de fé para Jesus não estavam no Templo de Jerusalém, nem em Jerusalém, nem nas sinagogas, nem no Sinédrio, nem em lugar nenhum. Era um centurião de Cafarnaum, romano, pagão, era uma mulher cirofenícia. Esses foram os grandes heróis da fé para Jesus, que não tinham nada a ver com religião. Mas vocês não querem entender, não querem. E aí é mais fácil dizer, olha como Caio ensina heresias. Bem-aventurado seja eu, portanto, em nome do Senhor Jesus.